Olá malta, daqui David e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E o tema de hoje é água, e é disso que vamos falar hoje. E a água é daquele elemento fundamental à vida, pelo menos a vida como a conhecemos. E não é à toa que se diz que água é vida, porque o nosso corpo, por exemplo, é composto por uma porradona de água, bem como todas as plantas e todos os animais aqui à nossa volta, pelo menos aqueles que nós conhecemos, até ver. E é isso mesmo que vamos falar hoje. E este vídeo faz parte daquela saga de 30 vídeos durante 30 dias, ou seja, vais ter um vídeo por dia, que na verdade são 3 vídeos por dia, porque estou a fazer este desafio também com a malta de Liberta, o Pipo e a Ruth. Vai ver também os vídeos deles, super fixe, boas dicas, boas perspectivas. Vê tudo isso. E não te esqueças também de partilhar nos teus comentários o que é que tu achas dos nossos vídeos, o que é que tu achas, qual é a tua opinião acerca do tema que nós estamos a falar, acerca da experiência que nós fizemos, já fizeste a tua experiência ou não, fala tudo isso, partilha também a tua opinião e tudo isso para que nós possamos também aprender contigo. E essa é a parte fundamental também. Continuando. Água. Hoje vamos falar de água, mais especificamente vamos falar da escassez de água e há quem chame a isto um problema. Há quem ache que a escassez de água seja um problema. Da minha perspectiva, eu não concordo com isso. Eu não concordo que a escassez de água seja um problema. Eu vejo-a, eu sei que ela existe, há pessoas a morrer por escassez de água e tudo isso, no entanto, eu não acho que seja um problema. Eu acho que seja um sintoma dos reais problemas. E é isso que eu vejo. Eu vejo a escassez de água como um sintoma e não como um problema. Este sintoma é causado por vários problemas. Alguns deles, muito rapidamente, são mau design, por exemplo, desflorestação, poluição de água. Vamos agarrar nestes 3, existem mais, mas estes 3 são talvez alguns dos principais problemas que levam à escassez de água. Por sua vez, levam à morte de pessoas, levam à morte de animais e tudo isso. Por isso, o que é que nós podemos fazer? Primeira coisa, desflorestação, por exemplo. Porquê é que as florestas são importantes para nós termos mais água? Para isso precisamos de observar o ciclo da água, que o ciclo da água é composto por vários microciclos, mas de uma forma muito macro. Podemos descrever o ciclo da água desta forma. E podemos começar de qualquer lado, visto que é um ciclo. Por isso vamos começar nos oceanos. A água dos oceanos, que existe água como a porra, este planeta não tem escassez de água nenhuma, porque é composto, a superfície deste planeta é composto maioritariamente por água, por isso não existe escassez de água neste planeta. No entanto, está num formato que nós não conseguimos beber, e isso eu percebo-te, e já vamos falar disso. Ok, temos água no oceano, o que acontece a essa água com a energia do Sol? Evapora. E depois vai andar por cá, em quê? Em forma de quê? De nuvens, exatamente. E essas nuvens, o que é que vai acontecer mais dia menos dia? Vai chover, ou vai nevar, ou de alguma forma essa água que estava ali nas nuvens vai voltar para onde? Para o solo. E depois o que é que acontece a essa água? Vai escorrendo devido à gravidade e tudo isso até chegar aonde? Ao mar, exatamente. Ou seja, temos aqui um ciclo da água. E existem vários microciclos também. E o vento, não sei se faz parte deles também, mas claro que faz. E continuando, então, agora este vento perdeu agora um pouco aqui o raciocínio, mas continuando, temos o ciclo da água. E porquê é que é importante termos florestas para termos mais água? Ponto muito chave. Há uma certa altura no ciclo da água que a água vai cair no solo, vai chover no solo. E é aqui que é importante. Se nós não tivermos nada a acalmar o movimento dessa água, a acalmar essa energia e a deixar infiltrar no subsolo, se não tivermos nada, o que é que vai acontecer? A água vai deslizar o mais rapidamente para o mar. E ao fazer isso, vai criar erosão, vai criar cheias, vai criar um monte de outros problemas ou de outros sintomas que nós não queremos e que nós queremos tentar parar o máximo possível, certo? Por isso, ao não termos florestas, ao não termos plantas a acalmar o movimento da água quando ela cai, ela vai escorrer super rapidamente. Por isso, precisamos de florestas, precisamos de métodos para que essa água seja acalmada e, ao ser acalmada, a terra consiga absorver essa água, que vai depois alimentar os lençóis freáticos. E esses lençóis freáticos, por sua vez, vão alimentar as nossas nascentes, que vão, por sua vez, alimentar as nossas ribeiras, que, por sua vez, alimentam os nossos rios e tudo isso. Ou seja, vamos ter mais água. Ou seja, quanto mais florestas houver, mais água há. E este é um dos pontos-chave e esta é uma possível solução. Ao criarmos mais florestas, vamos estar a aumentar a água que nós podemos beber, por exemplo. Vamos estar a aumentar as nascentes, tudo isso. Vamos estar a aumentar a largura de rios e todas essas coisas boas. Quer dizer, não necessariamente a largura de rios, mas vamos estar a aumentar a quantidade de água que passa mais constantemente, e este é o ponto-chave, pelos rios. Porque o que nós temos agora vem o inverno e a água vai toda quase que de uma vez, ribeira abaixo, rio abaixo, para o mar, e nunca mais a vemos. E depois no verão, quando nós precisamos dela, não temos.
E este é um ponto-chave. Alimentar os lençóis freáticos, deixar que a água se infiltre no subsolo para que depois ela apareça de uma outra forma, em forma de nascente, em forma de rio, em forma de ribeira e todas essas coisas boas, ok? Por isso, desflorestação é um dos problemas, é uma das reais causas de escassez de água, e uma solução a isso é não cortar as florestas ou criar florestas novas e todas essas coisas boas. Segundo ponto, que é a poluição de água. E a poluição de água é um grande problema porque muitas vezes temos rios com água doce num formato que nós podemos beber, mas como está cheio de químicos, aliás, está cheio de porcarias, nós não conseguimos beber daquela água. Por isso, uma das coisas a fazer é não poluir aquela água, e a que já está poluída, tentar filtrar aquela água de algum modo e, se for possível, biologicamente, seja com plantas, como é o caso destas tifas aqui atrás, são ótimas para filtrar a água e tudo isso, por isso é brutal. Certas coisas que tu podes fazer mais especificamente se tiveres, por exemplo, aliás, uma casa no campo, que é o mais fácil, que é, por exemplo, canalizar as tuas águas cinzentas. E o que é que são águas cinzentas? São todas as águas que tens na tua casa, por exemplo, as águas dos banhos, das máquinas de lavar, as máquinas de lavares a louça, todas essas coisas, menos as águas da sanita, ok? Essas são as consideradas águas pretas. Mas as águas cinzentas são todas essas. E o que nós podemos fazer, por exemplo, podíamos construir uma fitoetar, penso que é esse o nome, agora ao dizê-lo assim alto parece que é errado, mas acho que é isto, fitoetar, que é usando plantas para filtrar essa água em vários estágios, em várias cadeias. Ou seja, vais canalizar todas essas águas cinzentas para um local que vão ser depois filtrados por essas plantas. E não te esqueças que não podes usar químicos que sejam nocivos a essas plantas, porque se esses químicos estiverem nessa água vão matar essas plantas e tu vês logo que aquela água já lixaste o sistema, certo? Por isso, uma coisa que nós devemos fazer também é usar diferentes químicos, entre aspas, porque tudo é químico, não é? Mas diferentes químicos, diferentes combinações de fórmulas, usar coisas mais ecológicas ao lavar a nossa roupa, ao lavar as louças e tudo isso. Ou seja, tornarmos mais responsáveis pela água que nós consumimos. E esse é um ponto talvez chave. Tornarmos-nos responsável pela água que nós consumimos e que usamos. E esse é um ponto que eu gosto muito mais do que poupares água, para mim. Porque poupar água, para mim, na minha perspectiva, é simplesmente uma solução a curto prazo. É uma solução ao quê? Ao sintoma e não ao problema. Porque ao poupares mais água, não vais fazer com que exista mais água, porque tu vais gastar alguma de qualquer das formas. Não vais repor a água para lá, não vais fechar o ciclo. E essa é a parte importante que nós devemos fazer, é fechar o ciclo, voltar a pôr água no subsolo e tudo isso. E é brutal, por isso, se queres fazer isso, continua a fazer, acho bué da bem. No entanto, lembra-te que isso está só a solucionar, é uma solução a curto prazo e está a solucionar o quê? O sintoma e não o problema. Porque se quiseres mesmo gerar mais água, acabar com a escassez de água é gerar mais água, então cria florestas, não poluas a água. E o terceiro é bom design. E porquê que o design é importante? Se nós observarmos o design das nossas cidades, está desenhado de uma forma que quando a água entrar ali, ela está desenhada para que a água saia dali o mais rapidamente possível. Quando vem uma chuva, a cidade está desenhada para que a água saia da cidade o mais rapidamente possível. No entanto, a cidade precisa de boa água. Porquê? Porque está cheia de humanos. E esses humanos precisam de quê? De água para sobreviver. Então, vão ter que ir buscar água ao outro lado quando tiveram imensa água a cair ali. Por isso, uma boa estratégia de design é, por exemplo, conseguires captar essa água, seja nas cidades, seja onde for, mas conseguires captar essa água em reservatórios, no que for. Pode ser alimentando uma floresta, pode encaminhar toda essa água para um swell, pode ser tantas coisas, para um lago. Tantas soluções, tantas possíveis soluções que existem para conseguirmos armazenar alguma dessa água. E é por isso que o mau design é um dos problemas que leva à escassez de água. Porque se nós olharmos numa cidade, chove imenso. No entanto, uma cidade é praticamente quase como um deserto. Não tens água lá. Se precisares de água, só na torneira, que essa água vem de cascos de rolhas, certo? Por isso é importante o design. Por isso é que é importante observarmos, percebermos os padrões da natureza, percebermos como é que tudo isto funciona, para que depois possamos interagir. Porque esse é um dos nossos superpoderes enquanto humanos. Nós conseguimos observar e depois conseguimos interagir com aquilo que nós observamos. Essa parte é incrível e é brutal, e nós podemos solucionar todos estes problemas e mais alguns. Aliás, podemos solucionar todos estes sintomas, sendo este um grande sintoma que afeta imensas pessoas. Por isso que é tão importante voltarmos a ter as nossas florestas e desenharmos as florestas que perdemos
ainda para as tornar ainda melhores. Porque nós podemos fazer isso, nós podemos tornar florestas ainda melhores do que elas eram anteriormente, fazendo, por exemplo, trabalhos de terra antes de implantarmos lá as nossas florestas, criarmos canais, criarmos swells, criarmos lagos, criarmos mais coisas, mais margens, mais vida ali. E podemos fazer tudo isso, nós humanos, que também podemos destruir tudo isso, o que é brutal. Nós somos um excelente paradoxo, nós tanto podemos destruir como podemos construir, o que é incrível, e a escolha é tua. Por isso, malta, aqui fica esta perspectiva diferente de ver que a escassez de água, na minha opinião, não sei quanto a ti, diz-me cá em baixo nos comentários, mas a minha opinião sobre a escassez de água que é um sintoma e não um problema. Por isso, lembra-te se o que estás a fazer hoje está a prevenir esse sintoma ou se está simplesmente a tentar resolvê-lo. E prevenir esse sintoma significa que estás a resolver o real problema. E David Thoreau ou algo assim, que escreveu o The Walden, ele diz algo incrível nesse livro que é: enquanto que existem 1000 pessoas a tentar podar, aliás, deixa-me começar de novo. Enquanto que existem 1000 pessoas a podar a árvore do mal, existe apenas uma a tentar arrancá-la pela raiz. És tu essa pessoa que está a tentar arrancar o problema pela raiz? Se sim, então não estás ocupado a resolver sintomas, mas sim estás ocupado a resolver os principais problemas. Os problemas causam esses sintomas e para isso tens que observar e observar e observar. E depois não te esqueças de interagir, porque se só observares o problema não fica resolvido. Por isso, malta, muito obrigado por estarem aí, muito obrigado por terem visto este vídeo. Já sabem, digam-me cá em baixo nos comentários o que é que vocês acharam disto, o que é que vocês acham desta perspectiva de ver este problema que é a escassez de água e tudo isso, que outras soluções também têm e apresentam para este sintoma, que não é um problema, como vimos aqui. Digam-me tudo isso cá em baixo nos comentários e já sabes, partilha isto com alguém, partilha isto com algum amigo, ajuda alguém a obter esta informação se tu achaste que esta informação foi útil. E não te esqueças também, o link está na descrição do grupo Facebook onde estamos a falar destas possíveis soluções a toda a hora, e se tiveres dúvidas e tudo isso, podes entrar lá nesse grupo, só tens que responder algumas perguntinhas antes de entrar no grupo e depois vais ter acesso a conteúdos exclusivos e a coisas boas que cada vez mais vão começar a aparecer só lá. Por isso não percas nada, o link está na descrição, vai lá e entra já neste grupo incrível e já sabes, muito obrigado por estares aí e lembra-te, torna-te numa solução, porque se não formos nós a fazer, quem é que vai fazer? Resolve problemas e não sintomas. E é isso, malta. Até ao próximo vídeo.